Bom, voltando à nossa aula, no capítulo 4, estrutura de controle. Nós estamos agora no aprender 4.5, laços condicionais e contados. Laços condicionais e contados, aprender 4.5. Nós já vimos. Lembram que estava num aqui? Num vezes num, então eu já acertei. Né? Num vezes 2 para ficar idêntico ao nosso fluxograma. Foi um erro, né, de digitação. E agora estamos aqui, laços contados. Para, faça. Então os laços contados são úteis quando se conhece previamente o número exato de vezes que se deseja executar um determinado conjunto de comandos. Então quando você já sabe a quantidade de vezes que ele tem que se repetir, então você usa o comando faça. Então esta é o desenho, esse aqui é o nosso símbolo no fluxograma que representa o nosso faça. Então var igual início, fim, e aí tem o incremento. Então o incremento você já coloca dentro desse para. Isso que é interessante. Então você não precisa de um contador, né? O contador já está aqui dentro, aqui, nesse incremento aqui. E aí tem as regras de instruções. Então ele fica nesse loop, né? Enquanto o condicional for verdadeiro aqui dentro, ele fica nesse loop incrementando automaticamente. Toda vez que ele passa aqui, ele incrementa 1 na variável contadora. Então você declara a variável contadora aqui no var início. Então vamos lá, x é igual a 0. Aí você coloca, enquanto x menor que 10, x é igual a x mais 1. Tá vendo? Então ele vai ficar contando aqui dentro. Toda vez que ele passar aqui, ele vai executar. Primeiro incrementa, primeiro testa, né? A variável x igual a 0 ele faz só a primeira vez. Dentro da ordem de prioridade, então ele vai fazer só a primeira vez, porque está aqui, declarou a variável início. Ok, aí ele testa se é verdade a condição e vem para cá, instrução, aí volta. Não executa mais a variável, porque senão ele vai inicializar, ele ficaria no loop infinito. Ele vem para a condicional, testa a condição, né? Testou a condição, aí ele vai e incrementa a variável contadora e faz a instrução. Então vamos ver como é que fica. Então para a variável início, olha, iniciando aqui, até o que você quer que faça. Então vamos lá, para i igual a 1 até 10, olha, tá vendo? Para i igual a 1 até 10, faça. Escreva aí, e aí incrementa, aqui você coloca em parênteses, né? Em parênteses não, é como uma string, né? x7 é igual a i vezes 7. Então você tem para variável, inicializando a variável, até o que você quer, o valor final, início, e aí e fim, que são comandos compostos, né? Que você pode ter mais de um comando, um conjunto de comandos aqui dentro, um conjunto de instruções, né? Então vamos ver aqui como é que fica aí, ó. Soma igual a 0, então inicializei soma. Para i igual a 1, inicializei aqui a variável i com 1 até 10, então i só vai até 10. Faça. Início é soma, é igual a soma mais i. Então i é igual a 1, então é 0, né? Então 1 mais 1, 1. Então vai funcionar aqui como um contador. Mas, na realidade estou só acumulando o valor aqui. Escrever i, que é 1, x7 é igual a i vezes 7. Quando i for 2, então você vai ter vezes 7, né? I vezes 7 é igual a i vezes 7, aqui é a multiplicação. Então aqui está só dizendo aqui qual o número multiplicado com 7. Então quando i for 3, é 3 vezes 7, que é igual a 3 vezes 7. Que aí que é o resultado, aqui ele calcula já o resultado. Escrever soma acumulado. Aqui ele vai, quando você coloca escrever soma acumulado, ele vai estar escrevendo toda vez que ele calcular o valor da soma aqui, ele vai colocar. Então aqui agora é 1, então é 1.
2, 2, e aí vai escrevendo. Coloca a soma e tal. Se você quiser saber só o valor da soma acumulado, você teria que tirar esse escrever daqui e colocar fora do comando para. Tá certo? Então a semântica do laço contado é a seguinte: no início da execução da construção, o valor início é atribuído à variável var. A seguir, o valor da variável var é comparado com o valor final. Se var for maior que final, então o comando composto não é executado. E a execução do algoritmo prossegue pelo primeiro comando seguinte após o para. Então existe uma condição especial em que a contagem deve ser de forma decrescente, onde o valor da variável é decrementado em uma unidade. Então aqui ele está acrescentando uma unidade, o valor da variável. E é possível você fazer também o contrário. Então aqui vamos ver um exemplo. Aqui tem um exemplo, né? Início até final. Então, passo aqui é você tá sempre decrementar. Então faça início comando composto. Então vamos ver aqui um exemplo aqui do valor. Então vamos lá. Var i, então eu tenho 3 variáveis, i, tab, num, todas elas são no tipo inteiro. Escrever primeiro tabuada, ler a tabuada, escrever até que número. Então lê o número e aí você começa. I é igual a 1 até o número que você desejou. Faça. E aí ele vai calculando, mostrando para você. I vezes tab é igual a i vezes tab. Então início, escrever tabuada, ler tabuada, esse é o símbolo de leitura do algoritmo. Apresentar até que número. Então isso aqui apresenta, né, escreve até que número tal. Lê o número, então coloca o número aqui. Aí é igual a 1 num de 1 em 1. Então ele vai chegando e calculando aqui de 1 em 1. Então ele pega i igual a 1 até o número que você definiu. 3. Então aí i é igual a 1, tal, faz isso, volta. I igual a 2, faz isso, I igual a 3, calcula aqui novamente. Ok? Com isso nós terminamos então essa sessão Aprender 4.5 e vamos aqui à sessão 4.6 para entender sobre o que nós falamos de estruturas encadeadas. Uma estrutura encadeada, né, um alinhamento ou encadeamento é o fato de se ter qualquer um dos tipos de construção apresentados anteriormente dentro de um conjunto de comandos. São os comandos compostos. Então, em qualquer tipo de alinhamento é necessário que a construção interna seja completamente embutida na construção. Então, por exemplo, nós temos aqui lista encadeada, tá vendo? Tem que estar certinho. Então eu tenho o primeiro laço, lembra do início do algoritmo? Início, fim. Aí eu tenho aqui a declaração, você tem a declaração das variáveis e vamos imaginar que você tem um comando repita. Então você tem repita, 2 instruções dentro dele, fecha. Depois um comando for, pode ser, ou um condicional. Então está encadeado aqui, ó, tá tudo certinho. Então você sabe o que está dentro, qual comando está dentro do qual comando. Lembra daquele se, então, se não? Então você colocar encadeado, você conseguiria ver sempre assim, ó. Tem o se aqui, então se tiver, tem o se, tem o então, e você coloca o se não, para poder fazer o próximo. Se, então, se não. Ou se não, se, então, e fecha o comando. Desse jeito aqui fica ruim, que foi exatamente aquela forma, né, que eu coloquei, que ficou difícil nós reconhecermos, porque não estava alinhado o encadeamento. Então é sempre importante vocês deixarem bem encadeados, né? Nós chamamos de identação. Sempre deixar bem identado o seu código para que o seu algoritmo, para que você olhe e perceba o que está acontecendo. Se ele estiver bem alinhadinho, assim, encadeado, bem identado, o seu algoritmo, você vai conseguir olhar o fluxograma e identificar cada uma das suas fases do que está acontecendo. Bom, com isso, nós terminamos aqui a estrutura de controle. Vamos agora aqui ao nosso capítulo 4.
temos os nossos vídeos e aqui você vai ter a seção treinar, que são as informações que você vai ter, que são o aprendizado teórico, né, o prático e o exercício de fixação. Como eu disse, não há uma correção sobre esses exercícios, mas se você pode resolver os exercícios buscando informação no seu aprendizado aqui no nosso treinamento, e nada impede que você possa buscar informações fora do nosso material. Isso vai ser muito bom frequentar, então você tem que frequentar alguns fóruns, frequentar alguns sites, né, que tratam sobre a lógica de programação para que você melhore cada vez mais o seu aprendizado. Tá certo? Vamos voltar então ao nossa apresentação. E a próxima aula vai ser o capítulo 5, onde nós vamos entender a estrutura de dados homogêneos. Ok? Obrigado.